Começa agora o SEO Cast, o seu podcast sobre SEO e empreendedorismo. Apresentação: Vicente Sampaio. Salve pessoal, sejam bem-vindos aqui para mais um podcast. Nesse podcast aqui a gente vai falar sobre SEO e sobre funil de vendas com o SEO e depois escalar esse funil de vendas, tá? Eu tô fazendo esse podcast porque recentemente eu lancei um treinamento que é o Sistema Invisível de Vendas, né? E nesse Sistema Invisível de Vendas é a primeira vez que eu falo sobre tráfego pago. Tá? E tem muita gente que fica meio assim, pô, você sempre falou de SEO, por que você está falando de tráfego pago dessa vez? E pessoal, vou contar aqui porque é que o Sistema Invisível de Vendas ele fala sobre tráfego pago e por que você precisa investir em tráfego pago para aumentar as vendas do seu negócio, tá? Então eu vou explicar por que é interessante você utilizar o tráfego de anúncios no seu funil, mas é interessante você começar com SEO, tá? Então a gente vai unir o SEO com funil de vendas e tráfego pago para montar o nosso sistema invisível de vendas, tá certo? Então fica comigo até o final que vai ser muito interessante e vamos começar já para a gente não se perder, vamos direto ao assunto. Eu quero aqui fazer uma indicação de um livro, tá? Que é o Dot-Com Secrets. É um livro do Russell Brunson, tá? É um livro, na verdade ele é gratuito, né? Você só paga o frete, ele vem lá de fora dos Estados Unidos, você só paga o frete, ele é gratuito, né? Sai o frete, acho que 20 e poucos dólares, eu não lembro, e aí você tem esse livro. Esse livro aqui, ele basicamente fala sobre funis de vendas, né? Ele fala sobre como você encontra a sua persona, como você consegue definir. Ele fala aqui, ó, sobre, por exemplo, abre aqui na página, tá? Ele tá falando sobre demografia, né? Sobre a landing page, sobre a oferta. Então ele fala tudo sobre como você encontra o seu avatar, né? Que o pessoal fala, a sua persona, o seu cliente, né? O seu público, sua audiência. Como você consegue fazer uma oferta para essas pessoas através de um funil de vendas. Então aqui ele fala de vários funis de vendas, é uma leitura muito boa. E obviamente, pessoal, isso aqui, não é com esse livro você vai se tornar um expert em funil de vendas, mas eu digo que você já vai conseguir montar funis que vão te dar um excelente resultado. E para você ter resultados realmente, para você ficar bom em funil de vendas, é só na prática, tá? O Russell Brunson ele tem vários treinamentos sobre funil de vendas. Inclusive, você compra o livro, né? É como se fosse a porta de entrada para os treinamentos dele, mas valem muito a pena, tá? O cara é fera, o cara é um dos maiores nomes do mundo em marketing digital, em funil de vendas. Então eu recomendo muito o Dot-Com Secrets, tá? Dot-Com aí para quem não tá sabendo escrever, né? Vai procurar lá no Google, é .com em inglês, né? É Dot-Com Secrets, né? Segredos do .com traduzindo, tá certo? Então é uma excelente leitura, eu recomendo demais você ou adquirir esse livro, ou se você não... Eu não sei se tem na versão de e-book, né? Para você ler no computador, eu acredito que não tenha, não sei, porque a estratégia dele é mandar o livro para casa. Mas enfim. Então, pessoal, o que é que eu quero falar aqui nesse vídeo? Inicialmente é sobre SEO para você montar o seu funil de vendas, tá? E como é que isso funcionaria, né? Como é que isso funciona na prática? Eu trabalho aí com SEO, né, há bastante tempo e no começo eu criei o meu blog ali em 2012, né? E esse meu blog ele tinha ali pouquíssimos acessos, praticamente acessos de pessoas conhecidas, como minha família, né? Como alguns amigos que entravam mesmo por curiosidade. E aí eu fiquei, pô, esse negócio não vai dar certo, eu vou perder meu dinheiro aqui só investindo tempo, né, investindo em servidor e não vai dar certo, né, investindo em plugins, ferramentas. E pensei seriamente em desistir várias vezes, assim como várias pessoas pensam, me mandam mensagens praticamente todo dia sobre, não tô conseguindo ter resultado, isso não dá certo, isso não funciona. E aí, pessoal, eu descobri o tal do SEO, né, que basicamente é você otimizar o seu site para ele aparecer no Google, né, nas pesquisas ali, quando as pessoas procuram por alguma coisa relacionada ao seu negócio. Então, as pessoas, se você tem uma loja de som automotivo e as pessoas vão lá no Google e digitam som automotivo em Sorocaba, e você tem uma loja de som automotivo em Sorocaba, é interessantíssimo que você apareça, né, para esse tipo de busca, para você fazer vendas para essas pessoas, tá? Então, basicamente é isso, né? Você aparecer no Google para quando as pessoas pesquisarem por algo relacionado ali ao seu negócio. E eu comecei a estudar isso, comecei a usar meu blog como teste para isso. Eu consegui posicionar
algumas palavras, né? E no começo eu consegui posicionar ali para consultor SEO em Fortaleza, mas aí eu tive a surpresa triste de que ninguém pesquisava isso, tá? Ninguém pesquisa consultor SEO em Fortaleza, tá? Hoje talvez alguém pesquise, mas mesmo assim é difícil a empresa ir atrás de você dessa forma, tá? Então, eu fui buscar outros caminhos, trabalhar como afiliado, né? Posicionar para nomes de cursos, trabalhar com outro tipo de serviço. Então, quando eu comecei a realmente gerar tráfego para o meu site através de pesquisas que as pessoas faziam, tipo como colocar meu site na primeira página do Google e coisas desse tipo, aí eu montei o meu funil de vendas através do meu blog só com SEO. E o interessante é que a gente fala muito de funil de vendas, né, no marketing digital, mas 90% das pessoas falam em funil de vendas com tráfego pago, né? Você vai ali, faz anúncio no Facebook, consegue ali uns leads e vende para esses leads aí, né? Faz a sua oferta para esses leads. E isso funciona muito bem. O problema é que muitas pessoas que estão iniciando no marketing digital não têm a grana para conseguir investir em anúncios da forma que precisa de testar, né? Precisa otimizar os anúncios e tudo isso leva tempo. Tá? Não é da noite pro dia, não é você vai colocar R$50 ali de anúncios para rodar um mês e você vai conseguir fazer alguma venda, tá? Isso não existe, tá? Muito complicado, você perguntar R$50 de anúncios ali, a não ser que seja R$50 por dia, né? Mas nem todo mundo está disposto a investir isso. Mas o problema não é nem o investimento, tá? Tem gente que tem o dinheiro, mas não sabe fazer os anúncios e realmente vai perder dinheiro. Então a minha ideia é que você comece com o SEO, fazendo os conteúdos no seu blog, fazendo os conteúdos no YouTube, divulgando nas redes sociais e gerando tráfego orgânico, né? Tráfego sem pagar por anúncios para o seu site, para o seu blog, para a sua página de captura. E aí você vai pegando o contato dessas pessoas, né? Vai pegando o e-mail dessas pessoas e vai montando a sua lista de e-mails e aí você vai colocar essas pessoas dentro de um funil, né? Que é o que fala aqui no livro .com Secrets do Russell Brunson, tá? E tem vários outros cursos falando sobre funil, inclusive o Sistema Invisível de Vendas fala sobre funil. E aí, qual é a ideia? Você colocou essas pessoas dentro do seu funil e você vai fazer ali aquele engajamento através de conteúdo, né? Você vai mandar conteúdo para essas pessoas. E aí, na fase final do funil, você vai fazer a oferta para essas pessoas, tá? Então, vamos colocar aqui um exemplo de consultoria. Então, você é consultor em marketing digital e aí você começou a fazer conteúdos ali no seu blog, com vídeos no YouTube também, falando sobre o que é que a consultoria pode agregar na empresa daquela pessoa, enfim. E aí você vai falando, olha, com a consultoria você pode aumentar suas vendas em tantos %, a gente já tem um estudo de caso de um cliente, ou um estudo de caso de posicionamento no Google. Olha, eu consegui posicionar esse site, imagine se for o seu site ali no Google, na primeira página, quantas vendas você não faria. E aí, com isso, as pessoas vão começar a te enxergar como aquele cara que, esse cara entende desse assunto, aquele cara, ele é um profissional nessa área, é um cara que é autoridade nesse assunto, porque ele está falando sobre aquele assunto. E aí você começa, né, com esses vídeos, com esse blog, a captar contatos dessas pessoas interessadas. Você não vai vender logo de cara, tá? Você vai captar e-mails, contatos dessas pessoas e vai colocar dentro de um funil. Esse funil, sim, é que você vai mandar conteúdos que tem uma lógica, tá? Não é praticamente você mandar qualquer conteúdo, tipo, aprenda a fazer Facebook Ads. Aí no outro dia você manda, aprenda a otimizar o seu site para o Google. Aí no outro dia você manda, aprenda a usar o Instagram. Não, isso não tem uma lógica, tá? Você tem que ter um único objetivo. Se você está falando sobre Facebook, cara, fala sobre Facebook do começo ao fim nesse funil de vendas. Tá? Você tem que ter uma única, que o pessoal chama de proposta de valor. Você tem que ter uma única proposta de valor. Você não vai vender uma consultoria de Facebook Ads, de Google, de Analytics, de AdWords, de otimização de conversão. É muita coisa para o cara entender. O empresário não vai entender isso, vai se chatear porque não vai entender e não vai te contratar. E aí você manda uma sequência lógica. Você fala, olha, eu sou especialista em marketing digital e eu sei otimizar sites para eles aparecerem na primeira página do Google. Eu sei fazer um processo, não precisa nem falar a palavra otimizar, porque já fica um pouco mais técnico, né? Olha, eu sei fazer um processo no seu site, estratégias no seu site, que o seu site vai aparecer ali nas primeiras posições do Google. E o cara fica maravilhado quando você mostra ali um exemplo de algum site. Você fala, olha, esse site aqui é meu, eu posicionei ele na primeira página do Google, é o site de algum cliente. Você tem que ter um case para mostrar e o cara fica muito maravilhado quando você faz isso. E aí ele vai
começar a se interessar. Você fala, olha, o tanto de visitantes que esse site está recebendo, o tanto de clientes que você pode receber aí no seu site, quanto você aumentaria o seu faturamento se você tivesse o seu site aqui na primeira posição do Google. E aí você vai fazendo uma sequência lógica. Você fala, olha, você precisa do Google porque o Google é o maior buscador, isso é o primeiro conteúdo, né? Por exemplo, é o maior buscador, você vai conseguir atrair pessoas através do Google. Segundo ponto, as pessoas vão entrar no seu site, vão conhecer o seu produto e vão comprar de você. Enfim, você vai fazer uma sequência, tá? Lógica de conteúdo falando sobre aquele determinado assunto. Pode ser Facebook, pode ser qualquer coisa, tá? Mas você vai utilizar os blogs e o YouTube para divulgar esse seu conteúdo e pegar o e-mail dessas pessoas e mandar essa sequência lógica, tá? Essa sequência lógica é o funil de vendas. Existem vários e vários funis. Inclusive aqui no livro do Russell Brunson ele fala de vários funis. Tem um funil que começa com um webinar, tem funil que é uma sequência de vídeos, né? Tem funil que é sequência de conteúdos em texto, com vídeo, enfim, você pode fazer várias sequências aí de funil. E aí, você vai fazer na sequência, depois de entregar esse conteúdo, ver o engajamento das pessoas, pede para as pessoas responderem o seu e-mail, fala aí, cara, como você está gostando do conteúdo, você tem alguma dúvida, me manda aí um e-mail e tal, e isso engaja muito, cara. A maioria das pessoas que responde o e-mail, elas vão comprar de você, tá? E aí no final, você faz a sua oferta para todas as pessoas ali que você tem na sua lista, tá? Independente ainda delas terem aberto os e-mails ou não. E aí, obviamente, algumas pessoas vão abrir um, vão abrir outro, talvez nem todas vão abrir todos os e-mails. Geralmente, as pessoas que abrem todos os e-mails, elas acabam comprando no final. Geralmente, isso não é regra também, tá? Mas nem todo mundo consegue abrir todos os e-mails, porque a pessoa também tem outros compromissos, às vezes ela passa despercebido, né? Enfim. Então muitas vezes eu entro no funil de alguém e eu não abro todos os e-mails e acabo comprando no final. Então não tem uma regra, mas geralmente quem engaja, quem abre todos os e-mails, quem te responde no final, ele geralmente compra, tá? E aí você faz a sua oferta. Você coloca ali vai apresentar o seu produto, vai apresentar que o problema da pessoa, o seu problema é que você não consegue aparecer no Google. O seu site não aparece no Google quando as pessoas pesquisam por você. Aparecem todos os seus concorrentes e você está sendo deixado para trás. Então esse é o grande problema. E aí você vai mostrar a solução, que a solução é o seu produto, tá? E aí você fala, olha, então, no caso é o seu serviço, né? Então, com a minha consultoria, você vai aparecer ali na frente dos seus concorrentes. O objetivo é colocar o seu site ali na frente dos seus concorrentes, seu site ali na primeira página do Google, para você conseguir vender mais e deixar os seus concorrentes para trás, tá? E aí, essa é a sua promessa, no caso aí da consultoria de SEO, por exemplo, tá? E aí você consegue vender muito mais facilmente, porque você engajou com o conteúdo, você mostrou o problema daquela pessoa e ela realmente tem esse problema. Se ela entrou na sua lista, é porque ela